Quem faz de si um animal selvagem, fica livre da dor de ser um homem. Acho que essa frase traz uma profundidade gigantesca e diversas possibilidades de discussão. Essa é a primeira frase do livro Medo e Delírio, do jornalista e escritor americano Hunter Thompson. O autor é conhecido por ser o pai do jornalismo gonzo, estilo que ele mesmo criou. E gonzo seria uma gíria para descrever o sobrevivente a uma bebedeira. O modo de escrita de Thompson é ele não apenas procurar saber sobre o que está escrevendo, mas ele vive o que escreve, passa pela experiência e traz uma narrativa em primeira pessoa, descrevendo tudo em sua maneira única, e tudo isso sob fortes influências de substâncias tóxicas. Sim, sob efeitos de drogas. Talvez você ache isso bem estranho, mas na escrita de Thompson, isso é a cereja do bolo. Essa maneira única de escrever ultrapassavam até as próprias expectativas de Thompson, sempre atrasando os prazos de entrega, mas ao entregar seus conteúdos, recebia elogios. E seus artigos sempre estavam nas páginas de grandes jornais e revistas, principalmente aquela famosa revista Rolling Stones. E suas matérias eram tão excêntricas que não só viraram livros, mas também filmes. E como se não bastasse, quem chamaram para interpretar o famoso Hunter Thompson nas telas do cinema foi ninguém mais, ninguém menos de que o lendário Johnny Depp. E para dar vida ao audiovisual, além do talento incrível de Johnny Depp para atuar qualquer louco papel que lhe jogam, ele teve a companhia do próprio Hunter Thompson como amigo, e isso certamente aumentou sua inspiração e a capacidade de trazer a essência de Thompson nas telas do cinema. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Top Livros, e faz tempo que eu tô querendo trazer um quadro novo aqui pro canal, e eu só estava esperando o momento certo. E o que? Você me pergunta? Que momento seria esse? Bom, a ausência de preguiça mesmo. Mas chegou e estamos iniciando agora mesmo este incrível e novo quadro aqui no Top Livros chamado Livros que Viraram Filmes. E cá está duas das grandes obras de Hunter Thompson. Temos Diário de um Jornalista Bêbado e o outro é Medo e Delírio em Las Vegas. E para nossa alegria, os dois livros têm filmes e os dois são interpretados pelo Johnny Depp. Dá pra imaginar onde isso vai parar? Bora lá descobrir! Mas antes disso, eu quero te agradecer por estar aqui e quero te convidar para fazer parte dos Leitores de Mil Vidas lá no Facebook e também parte deste canal, né? Se inscreve aí. E se você curtir os livros, o link para encontrar eles lá na Amazon tá aqui na descrição. Adquirindo os livros nesse link, você não apenas conhecerá um dos escritores mais inovadores, engraçados e fora da curva, como também ajuda esse canal a sempre trazer mais qualidade para você. Este primeiro livro de Hunter Thompson, que vamos falar aqui, ele escreveu com 22 anos de idade. Mas só que ele ficou largado dentro da gaveta por décadas e foi publicado só em 1998. O nome dele é Diários de um Jornalista Bêbado. E bom, só pelo título você já consegue ter uma leve ideia do que pode ter aqui dentro, né? Este livro, de certa forma, é como se fosse um desabafo de um escritor frustrado. Embora seja um contato direto do autor com o que poderíamos dizer a vida dura, mas o olhar melancólico de Hunter é recheado de um humor que te joga pra cima. Isso se você, por natureza, for alguém otimista. Porque mesmo com as coisas dando errado o tempo todo e o combustível do personagem principal seja a base de álcool e cigarro, Paul Kemp, o personagem que dá vida à história, não desiste, mesmo tendo fortes bad trips. Mas uma das grandes motivações que a gente meio que enxerga no personagem principal, que é o Paul Kemp aqui dentro dessa obra, é esta paixão pela escrita, o que poderíamos dizer é a vontade de potência de criar algo novo, de criar um projeto, alguma coisa de sua autoria. Ele já tinha 2 livros publicados, mas eles não estavam lá na lista dos grandes best-sellers. E mesmo que seus livros não estivessem lá nas listas dos best-sellers, ele não desperdiçava suas habilidades de escrita
esperando algo acontecer. Ele levava o seu talento para jornais, revistas e grandes empresas. Escrevia e assim ele ganhava a vida. O filme ele é bem fiel ao livro. Temos algumas variações, como sempre, né? Algumas sutilezas, alguns detalhes, mas os dois são bem completos. O livro ele começa apenas um pouquinho antes do filme. No livro, Kemp ainda estava em Nova York e vemos sua trajetória, e quanto ao filme, já vendo ele acordando no quarto de hotel. Após isso, a história se desenrola muito bem. Kemp vai para o jornal onde foi contratado. O ambiente onde se passa todo o livro tem até um mapinha aqui dos lugares onde Kemp andou, que é Puerto Rico, famoso Caribe. Aqui Kemp ele estava meio que cansado da vida caótica, aquele estresse na cidade grande de Nova York. E aí ele recebe, né, ele tem uma grande proposta de emprego lá em Porto Rico, no Caribe. Aí ele decide aceitar e ele vai para Porto Rico. Mas aí, ao chegar em Porto Rico, Kemp ele se depara com outros dilemas. A coisa em Porto Rico não tava assim um mar de maravilha, não tava muito melhor do que Nova York, embora se tenha mais tranquilidade, mas ainda assim a cidade estava sofrendo muitas questões políticas, estava na verdade um completo caos com questões trabalhistas. Ele chega no jornal e também percebe que o jornal não é lá muito essas coisas, embora, né, seja uma oportunidade para ele trabalhar, mas ainda assim o jornal também estava meio abalado pelas concorrências. Os outros jornais, né, aquela briga entre jornais de audiência, de leitores e tudo mais. E já nos primeiros dias, Kemp é anotado por gente importante. Seu potencial é reconhecido e é lhe oferecido uma oportunidade grande, embora ela não esteja ali muito dentro das leis. Kemp seria contratado para escrever alguns artigos para alguns grandes homens importantes e vigaristas. O nível da marotagem desses caras era na política. Queriam construir grandes coisas numa ilha que pertencia aos Estados Unidos da América. E bom, a peça-chave que faria tudo isso girar seria a habilidade de escrita de Kemp, o que poderíamos chamar hoje de copywriter. Aquele cara das palavras, o cara que usa muito bem as palavras, conhecendo o seu público-alvo e assim persuadindo, levando eles a tomar a decisão desejada. E muitas coisas acontecem entre boas e ruins. Sem querer dar spoiler aqui pra você, mas Kemp perde essa grande oportunidade. Digamos, a oportunidade de ganhar milhões, pois para isso teria que fazer algo que não estava ali dentro de seus princípios. Kemp não fica mal por tudo isso ter acabado em nada, mas não iria fazer parte do que ele mesmo chamou de os canalhas desse mundo. Aqui vemos uma versão bem jovem de Hunter Thompson. Eu até me pergunto o quanto disso é ficção e o quanto não é. E após isso, após essa época, né, tipo, digamos que Hunter Thompson tenha vivido alguns fatos, alguns acontecimentos desse livro e ele tenha recheado, tenha dado um brilho mais, um toque aqui, outro lá, uma pincelada de cá na história, mas talvez algumas coisas tenham acontecido, tenham influenciado na sua vida. E após isso ele começa a ganhar nome no mundo do jornalismo. E aqui é o fim de uma história e o começo de outra. Após isso eu já vou pular para uma história mais, uma época mais dark da vida de Hunter Thompson. Eu não falei muito da questão do filme desse livro aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, o lado do filme dessa história, então dá uma olhada lá. De primeira mão eu assisti primeiro o filme Medo e Delírio, e depois que eu descobri que tinha um livro, eu falei, bom, se eu curti tanto assim do filme, eu tenho que ler o livro, deve ter, né, gosto de ler. Fui atrás do livro e o livro é tão foda quanto o filme. E é aqui que vemos a Era de Ouro, o auge da escrita de Hunter Thompson, que ele foi adotado oficialmente, né, esse estilo de escrita, onde ele mesmo deu nome para sua invenção de gonzo. E de fato o livro tem uma escrita um tanto distinta, um tanto diferente dos demais, inovadora, bastante dinâmica, tipo, o negócio flui, corre, é tudo em primeira pessoa e isso faz com que a gente veja com mais clareza
tudo que ele viu, tudo que o personagem conta. Eu já li outros livros que são em primeira pessoa, o personagem contando, mas como esse se trata de um não ficção, tipo, a realidade deu uma base para uma ficção, né? Ele viveu algumas coisas e essas coisas deu origem ao estilo dele, né? Como eu tava vendo até um documentário, eu deixei aqui também na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada no documentário, pega toda a vida dele e traz pra gente. A escrita dele ele pegava frases ou pensamentos aleatórios, colocava, e quando ele tinha um conteúdo, tipo o foco, ele ia colocando também e depois só juntava os dois. Então ele tinha o conteúdo central, que era tipo meio quebrado assim, e algumas ideias aleatórias sua, e depois ele juntava todo o quebra-cabeça e fazia as suas matérias e as suas escritas, recheado de um ótimo bom humor e recheado de várias referências, desde tipo políticos a astros do rock ou a pessoas importantes que tinha, né, no cenário em todo os Estados Unidos naquela época, né? É sempre fazendo referência a tudo que estava acontecendo no país. Até que em muitos momentos eu fico boiando, porque quem não souber muito da história, né, tipo daquelas épocas, tipo, muitas referências dadas aqui não vai estar sacando, não vai estar ligado. Mas a famosa frase que começa este livro: quem faz de si um animal selvagem fica livre da dor de ser um homem. Dr. Johnson. Bom, eu sempre viajei nessa frase desde a primeira vez que eu assisti o filme, que também começa assim. E eu viajei porque de certa forma eu consegui assim sacar a profundidade que tem essa frase. Poderíamos olhar de várias perspectivas essa frase, de um olhar filosófico, de um olhar existencial, ou mesmo até o fim da frase, livre da dor de ser um homem. E você pode perguntar, qual que é a dor de ser um homem? Bom, isso é bastante complexo, mas talvez poderíamos resumir esta dor de ser um homem pelas merdas que a vida nos joga. E também a consequência de sermos animais racionais e, em muitos casos, sentirmos um estado, um certo sentimento de vazio, de tentarmos ver significado ou sentido em tudo. Mas é até interessante nos perguntar o porquê existe essa sensação de vazio. Bom, como eu disse, é bastante complexo e também subjetivo, mas o que eu acho interessante é que, de certa forma, bem nas entrelinhas, Hunter Thompson, ele traz um pouco disso aqui nesse livro. Não só iniciando o livro com essa frase, mas também o que está por trás do livro, né? O motivo, o que leva o personagem principal a tomar suas decisões, a ter suas ações, fazer o que faz. Então eu acho que de certa forma é um pouco disso. O filme e principalmente o livro é bastante melancólico por conta desta onda que tinha se passado. A famosa década de 60, aquele auge da cultura hippie, onde tinham uma visão diferente sobre a vida e foram bastante revolucionários, desde como seguiam suas vidas até como ameaçavam indiretamente o sistema capitalista. Foi um período marcante nos Estados Unidos. Foi também a época da Guerra do Vietnã. Esse foi o auge do LSD e assim se seguiu as lutas ideológicas. Então estava acontecendo muita coisa no país, né? Ou pelo menos tinha acontecido na década de 60, e onde é escrito esse livro, né? Foi ali o fim de tudo, onde tudo tinha se acabado, aquele auge, aquela energia que a cultura hippie ou toda aquela época tinha trazido, tinha caído e se acabado em nada. Tudo que a cultura, ou pelo menos os jovens acreditavam que iam de certa forma mudar o mundo ou impactar a forma com que as pessoas vivem, tinha se acabado em nada. E bom, esse estilo de vida alternativo, né, mais hardcore, tinha terminado e estava voltando a ser tudo o que era. E para alguém que tinha vivido isso, tinha se apegado a isso, bom, era um motivo de entrar numa puta de uma deprê por estar, né, vendo uma geração, essa época, se acabar. E tudo que eles acreditavam, tipo, o negócio se foi. Foi apenas uma época. Mas agora, dentro da história, algo bastante interessante é o autoquestionamento sincero do personagem. No momento onde eles já estão completamente alucinados, lá dentro da história, e Duke sente a má vibração dentro do carro. E aí, ele se pergunta,
Será que não havia comunicação dentro do carro? Será que descemos ao nível de animais irracionais? Tira essas mãos do meu pescoço! Calma, calma, calma. Nossas vibrações estavam péssimas. Mas por quê? Não havia comunicação dentro do carro? Será que descemos ao nível de animais irracionais? Aqui passa a impressão que ele podia observar o ambiente, mas não conseguia assimilar. Pelo menos não para ter um entendimento concreto do que estava acontecendo. E um ponto onde podemos até trazer um debate abrangente aqui é o personagem estar o tempo todo se lembrando do sentido de sua viagem. Talvez as drogas o ajudassem a esquecer o motivo pelo qual estavam indo a Las Vegas, mas também passava a impressão de que ele tentava preencher a falta de sentido com o sentido criado. Por isso a gente escuta muito dentro do livro e dentro do filme a busca pelo sonho americano. Muito embora eles vão para Las Vegas a trabalho, muito antes de Duke receber a ligação, eles se encontravam sem programas para o final de semana. Até que um completo estranho liga de Nova York informando sobre a corrida de motos Mint 400 e que Duke teria suas despesas pagas se aceitasse cobrir a matéria. Para dois loucos que estavam querendo curtir, essa é a oportunidade perfeita. E uma coisa que a gente só encontra no livro, que Hunter Thompson ele diz bem nas entrelinhas de uma maneira não direta, é que quando as coisas ficam complicadas, os inimigos fecham o circo, a única solução é encher o carro de drogas e partir para o sol de Las Vegas. Talvez poderíamos pegar esse trecho, defini-lo como uma maneira, um escape, talvez a sua forma de resolver problemas, ou pelo menos adiá-los. Aqui temos uma breve indicação de que o protagonista dessa história, Raul Duke, estava querendo fugir de algo. Se juntarmos isso com outro trecho, onde ele diz sobre o triste ano de 1971 que estavam vivendo, podemos juntar um quebra-cabeça e perceber que ele só estava tentando se abster de um conflito interno. Bom, se eu fosse falar bastante do conteúdo do livro, seria bastante engraçado, mas muito chato para você que queira ler o livro ou assistir o filme, porque eu acho muito mais incrível a hilária surpresa que você tem ao ouvir o próprio conteúdo, né? Ao ouvir as palavras de Hunter Thompson. E que também o livro é cheio de referências sobre todo o ambiente que estava cercado, né? Os Estados Unidos e todas as referências a muito do que estava acontecendo no país, desde a cultura, a guerra do Vietnã e a política. E ao terminar esse livro, você vai sentir uma pequena faísca. Mas isso basta para sentirmos a grande frustração de Thompson, ou de Duke, por ver a onda se quebrar. Como diria ele, não há combinações de palavras, músicas ou emoções que descrevam como é ter vivido naquela esquina do tempo e do mundo, que foi os anos 60. Tempos que tinham prometido aos jovens mudanças significativas no modelo de mundo, que tinham dado tanta expectativa, ou tinham sido tempos tão bons que agora, após essa época ter findado e como uma onda que vem e vai, a frustração de muitos é inevitável. Medo e Delírio é um livro que você não pode tentar entender, pelo menos não racionalmente, mas lendo o livro você sente um pouco da essência de como é ter vivido naquela época e a maneira com que Hunter Thompson apresentou esse estilo de vida alternativo e as diversas possibilidades de vida neste mundo. Se você achou esse vídeo meio confuso, não espere achar que o livro ou o filme seja diferente. Ele fez muitas coisas e Hunter Thompson é a prova de que a criatividade não tem limite. Imagina, tipo, você usar algo psicodélico, né? Tipo, uma droga altamente potente e psicodélica, escrever algo e, tipo, ser interessante, tipo, uma perspectiva diferente, né? O estilo de jornalismo dele, né? Ele viver aquilo e ainda assim, né, sob o efeito de algum alucinógeno, algo químico. Bom, isso é genial de uma perspectiva meio bizarra até. Não que a gente vai passar a usar drogas para ter mais criatividade para fazer coisas. Até porque você pode olhar para o fim da vida dele, né? Hunter Thompson, ele se suicidou em 2005. Querendo ou não, muito provavelmente as drogas influenciaram muito ele a esse ato, a fazer isso, né? Eu vi na entrevista, ele já tinha sérios problemas de saúde e muito provavelmente ele fez isso também, né? Como eu vi a entrevista de pessoas falando que ele não queria, né, ter a visão da velhice, de talvez a vegetação, essa questão de dependência total de seus familiares. Não que isso seja um problema, talvez uma pessoa normal, sem o uso
contínuo de drogas pela vida, talvez passaria pela mesma dificuldade. Mas tentando imaginar como era a visão dele, a sua perspectiva de mundo, porque querendo ou não, né, isso muda a visão de mundo, muda muito a questão psíquica da sua mente, principalmente os receptores de felicidade, né, dopamina e vários outros. E isso talvez, né, tenha abaixado muito ao nível onde ele precisava de muitos estímulos cada vez mais. E, né, em sua velhice, talvez ele tenha parado um bom tempo, mas isso permanece, né, o que essas substâncias causam na pessoa. Então, temos aqui, né, uma história de alguém que viveu, contou e experimentou de tudo, né, até um trecho interessante, né, lá do filme, que ele conta que ele foi uma vítima das drogas dessa época de 60, do auge do LSD. E quando ele fala que foi uma vítima, não parece que ele teve esta livre espontânea, essa vontade que ele teve, mas sim que ele foi algo que foi consequência, né? Tipo, ele seguiu o que estava acontecendo na época. E eu tento entender, assim, de maneira até filosófica, o porquê disso, né? É difícil, não tem muito conteúdo sobre entrevista dele falando sobre isso na internet, mas tentar entender o porquê desse exagero. Muitas entrevistas de pessoas no documentário falando sobre ele, fala que ele não passava um só dia sem colocar álcool para dentro. Então talvez podemos interpretar isso como uma dificuldade que ele tinha em encarar a realidade como era, né? Estando sempre sob efeito de alguma coisa, estando sempre em busca de estímulos. Talvez podemos definir a vida dele como um estilo de vida hedonista, que busca sempre o prazer, e a personalidade também descreveram lá no documentário como alguém que queria, acima de tudo, acima de todas as coisas, nada mais, nada menos do que se divertir, né? Não levava a vida tão a sério. E o interessante, né? Como podemos perceber que, de fato, ele não levava a vida a sério. Tem um vídeo que ele descreve como que ele gostaria que fosse o velório dele. E é totalmente fora da caixa, fora do comum o velório dele. De fato, fizeram o velório como ele queria, né? Grande revolucionário, alguém que fez grandes descobertas, teve grandes criações. Acabaram que fizeram o velório da maneira que ele queria que fosse feita. Os livros dele são brabos, a gente tira boas gargalhadas daqui, reflexões que você vai, e se você se deixar, você vai embora, porque são coisas que elas são meio sem pé, sem cabeça, mas de certa forma, assim, se você parar para pensar, linkar com outras coisas, você consegue tirar boas reflexões daqui, tá certo? Eu agradeço a sua presença até aqui. Coloca aqui no comentário se você já assistiu os filmes ou já leu os livros. Bora lá no Leitores de Mil Vidas no Facebook. Comentar bastante sobre a obra. Eu gosto muito de comentar, de discutir, porque traz novas opiniões, novas formas de ver a história, de ver todo o contexto desse livro. E coloca aqui no comentário qual livro de filme que você gostaria de ver aqui no famoso Top Livros. Eu agradeço a sua presença, se inscreve e até a próxima.